Fala meninada, tudo bem com você? Como é que você está? Otimista? Pensando de forma positiva, acreditando em você, acreditando no seu potencial de estudo, seguindo em frente? Não permita que a pressão do isolamento te deixe para baixo. Não permita que as dificuldades desse momento te tirem do seu foco, daquilo que você tem que fazer. O Enem está mantido, a data está mantida, consequentemente você pode ser um dos poucos a falar que venceu, superou uma pandemia mundial e ainda entrou na universidade. Tão jovem, dentro desse contexto de juventude, você superando dois grandes desafios: a pandemia e chegar na universidade no curso que você escolher, passando no Enem, passando em outros vestibulares. Então é uma oportunidade que você tem, que daqui 40 anos você vai estar narrando isso que está ocorrendo hoje, que já faz parte da história. E a história de todos nós e a história mundial. Importantíssimo. Estamos trabalhando o renascimento cultural. Na videoaula passada, nós vimos que o Renascimento, o berço do Renascimento foram as cidades italianas, Gênova e Veneza, onde hoje está localizada a Itália. Percebemos que o objetivo era restabelecer uma nova visão de mundo, fundamentada na razão. Lembrando que o Renascimento buscava valores para a Idade Moderna, o racionalismo, o individualismo, o naturalismo, o antropocentrismo e o heliocentrismo. Mas também o Renascimento criticava valores da Idade Média, o misticismo, o coletivismo, o antinaturalismo, o teocentrismo e o geocentrismo. Então, consequentemente, é algo extremamente amplo. Na videoaula de hoje, mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, coloca aí no seu caderno, dando continuidade ao renascimento cultural, coloca divisão do renascimento. O renascimento ele foi dividido em três fases distintas. Então você coloca assim, ó, dentro da chave da divisão. Você colocou divisão do Renascimento, escreva 300. Século XIV. Foi a fase da transição. Da Idade Média para a Idade Moderna. Foi a fase da transição da Idade Média para a Idade Moderna, destacando Dante e Petrarca. A primeira fase, o 300, é a fase de transição. Primeira fase. Segunda fase, 400. Século XV. Essa fase é considerada o ápice do Renascimento. Ganhando uma forte proteção dos mecenas. Entre parênteses, ricos comerciantes que patrocinavam os renascentistas. Destacando Leonardo da Vinci e Botticelli. E a última fase, 500. Século XVI.
É a fase da crise, do movimento. A crise do movimento. Principalmente nas cidades italianas. Gênova e Veneza. Nas cidades italianas, Gênova e Veneza. Passando para Roma. E posteriormente indo para a Península Ibérica. Devido à expansão marítima. Península Ibérica, Portugal e Espanha. Devido à expansão marítima. Os destaques dessa fase: Michelangelo e Nicolau Maquiavel. Então, perceba que geralmente as fases do Renascimento é trabalhado mais na literatura. Mas é bom você ter uma noção dentro da aula de história. Então, o Renascimento foi dividido em quantas fases? 3 fases. 3 séculos. 3 fases. É importante que você saiba. 300, 400 e 500. É importante que você tenha isso no seu caderno, de forma organizada. Um novo tópico para a gente trabalhar um pouquinho de ideias, de mentalidades, de pensadores. Então, consequentemente, coloca um novo tópico para você organizar no seu caderno. Principais pensadores humanistas. Dentro do Renascimento. Principais pensadores humanistas dentro do Renascimento cultural. Então você colocou esse tópico de forma organizada no caderno, você escreva o nome do primeiro pensador, Erasmo de Roterdã, e coloca a chave de 3 linhas. Erasmo de Roterdã. Colocou a chave de 3 linhas. Escritor holandês, que foi chamado de o príncipe dos humanistas, nos Países Baixos. O príncipe dos humanistas nos Países Baixos. Livro. Elogio da Loucura. Na outra linha, coloca: criticava os dogmas religiosos. As verdades inquestionáveis. E principalmente o comportamento hipócrita. É importante que você também entenda que alguns pensadores da época adotavam no nome o nome da cidade a qual ele vivia. Erasmo da cidade de Roterdã. Daí Erasmo de Roterdã. Leonardo da cidade de Vinci. Daí Leonardo da Vinci. Então, consequentemente, o pensador acabava ajudando a fortalecer o nome de cada cidade. Outro pensador importante, coloca aí, Thomas More. Abre uma chave de 3 linhas. Escritor inglês. Coloca livro. Utopia. Na outra linha você escreva: em seu livro defendeu uma sociedade igualitária.
defendeu uma sociedade igualitária, ideal. Algo que fosse capaz de desenvolver o ser humano em todos os aspectos. Lembrando que para nós a igualdade é algo que todos têm uma noção, mas é tão distante que lembra um sonho, uma utopia, um sonho difícil de ser realizado. Em uma sociedade que tende para a desigualdade, falar em igualdade é algo difícil de ser colocado em prática. Se você analisar os dias de hoje, diante da pandemia de coronavírus que está aí, você percebe que como a desigualdade, de que forma a doença atinge cada camada da sociedade e as condições que cada um tem para se manter diante de uma sociedade extremamente desigual. Economicamente, socialmente, geograficamente, e o efeito de uma doença nas N formas distintas de organização da própria sociedade. Então, consequentemente, Thomas More tem que estar no seu caderno um dos pensadores do humanismo. Dante Alighieri. Dante Alighieri. O livro dele, A Divina Comédia. Livro A Divina Comédia. E Dante está bem na fase de transição, dali do feudalismo, da Idade Média para a Idade Moderna. Então a obra dele trabalha corpo, alma, céu, inferno, purgatório. A alma dele retrata bem esse período da fase de transição do antigo e do novo, do antigo e do novo, daquilo que se conhece, vida, e daquilo que, por exemplo, tem dificuldade de ser explicado, a morte, daquilo que se conhece, terra, e aquilo que tem dificuldade de ser explicado, o céu. É uma obra que representa bem esse momento. E o outro pensador que tem que estar no seu caderno, coloca aí, Nicolau Maquiavel. Outro pensador humanista, Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel. Aí coloca entre parênteses, escritor italiano. Escritor italiano. Livro, O Príncipe. Escritor italiano, livro, O Príncipe. Coloca um manual para educar, um manual para educar futuros reis. Um manual para educar futuros reis na arte de obter, manter e ampliar o poder. Obter, manter e ampliar o poder. Na outra linha, para Maquiavel, a política é uma criação humana. Para Maquiavel, a política é uma criação humana. Lembrando que naquela época a política estava ligada à religião, tanto que o rei tinha que ser coroado pelos líderes religiosos, inclusive o Papa. Então Maquiavel vem e trabalha uma nova forma de enxergar a política, como sendo uma criação humana, e de uma nova premissa, coloca: o homem é mau. O homem é mau. Então Maquiavel vê a política como criação humana, sendo produzida pelo ser humano, e ele sai do pressuposto que o ser humano é mau. Consequentemente, ele trabalha o lado do ser humano, o lado negativo, e o seu nome, Maquiavel, vai se tornar adjetivo de maldade, maquiavélico. Importantíssimo que você entenda esse momento. Importantíssimo. Nicolau Maquiavel, livro O Príncipe. Até a próxima videoaula. Com alegria, com disposição, com garra, com vontade. Até a próxima. Tchau. Sucesso.